contentamento em poder estar aqui neste lugar, nesta casa de oração, para juntos louvarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor Jesus. É um prazer para mim poder estar conhecendo os irmãos e quero louvar a Deus pela vida do pastor desta casa de oração, pela vida de cada um dos irmãos ministros desta casa de oração e também todos os irmãos. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus, de uma forma toda especial, possa estar cuidando de cada um dos irmãos, fazendo com que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: Reobote. Agora traduza. Diga assim: o Senhor te fará prosperar neste lugar. Reobote é uma palavra que pode ser usada para lugares e para pessoas. É o nome que Isaac deu ao terceiro poço que ele cavou, tá? E que na junção desta palavra, no grego e no hebraico, traduzida para pessoas e para lugares, é exatamente isso que você acabou de falar para o seu irmão. Então que Deus possa fazer cada um prosperar em nome do Senhor Jesus neste lugar. Amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 17. Lucas capítulo 17, quem achou diz amém. Amém. Nós vamos ler do verso de número 20 ao verso de número 30. Nos diz assim a palavra de Deus: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E divusão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vardes, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor, por esta noite, por esta casa de oração. Deus, por tua presença neste lugar, por tua palavra. Eu te peço, ó Deus, com temor e tremor, que a tua palavra, Senhor, que foi lida, caia, Senhor, de uma forma especial, com poder em nossos corações. Que a tua palavra que será ministrada caia com poder transformador. Deus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Senhor, Pai, olhando para ti, Deus, e com prazer da tua companhia. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja nesta noite, e manifesta-te neste lugar, com unção, poder e graça, para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
você faz esta leitura que nós acabamos de fazer, você vai encontrar em primeira instância uma interrogação de um fariseu, Jesus respondendo a ele, mas não contando a ele os detalhes que Jesus vai falar aos seus discípulos a partir do verso 22. Então, Jesus, ele primeiro fala do reino de Deus como um reino que não é de aparência exterior. E depois, Jesus, aos seus discípulos, ele vai falar sobre os dias anteriores ao dilúvio e os dias posteriores ao dilúvio. Ele vai falar da geração antediluviana que foi destruída pelas águas do dilúvio e a preservação de Deus da humanidade através de Noé. E ele vai falar da geração pós-diluviana de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos também. Então Jesus, ele vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. O que é que tem de errado nisso, irmãos? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não tem nada de errado nisso. Todos nós fazemos isso. Nós comemos, bebemos, nos casamos e damos os nossos filhos em casamento. Aonde está o pecado? Por que a destruição de Sodoma e Gomorra? Se eles faziam coisas normais, coisas que nós fazemos nos dias de hoje e achamos completamente normal. Então, o que é que estava acontecendo com esta geração antediluviana para que fossem destruídas? A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 4 que Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Diz no primeiro versículo do capítulo 4 que Adão conheceu a sua mulher Eva e ela teve um filho. Depois ela teve outro filho. E Caim e Abel, eles vão oferecer uma oferta ao Senhor. Abel era pastor de ovelhas, Caim, lavrador da terra. Ambos oferecem oferta e Deus atenta para a oferta de Abel. Caim fica irado com isso e Deus vai conversar com ele. Que é isso, Caim? Por que você está triste? Não fica assim não. Se você proceder bem, você também será aceito. Mas o pecado já estava no seu coração e ele leva o seu irmão para uma emboscada e ali ele mata Abel. Então Deus aparece a ele e diz: Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele diz: porventura eu sou o guarda-costa de Abel? Não é o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso? O Senhor não é onipresente, onipotente, como vem perguntar para mim onde está Abel? E Deus diz para ele: sangue de Abel clama desde a terra. Então Deus sentencia Caim e Caim diz assim: é mais forte o meu castigo do que o que eu posso suportar. Deus então põe uma marca nele. Ele vai para outro lugar, toma uma mulher. Algumas pessoas ficam pensando: quem foi a mulher de Caim? Se Adão e Eva só teve Caim e Abel, né? Quando você vai ler a Talmud, que é difícil, viu? Não é fácil você encontrar em português não, tá? Você pode encontrar alguns comentários em inglês, mas é um pouco difícil. Quando você vai ler a explicação do primeiro capítulo até o capítulo 6, então os judeus, eles dizem que Adão e Eva tiveram 60 filhos, 33 mulheres, 27 homens. Então Caim, quando você lê o livro do pastor Enéas Tonini, o arrebatamento de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar o pastor Enéas Tonini dizendo que Caim, Adão e Eva tiveram 37 filhos, 20 homens e 17 mulheres. Esse é uma linha de pensamento americana, tá?
na explicação judaica, eles tiveram 60 filhos. Então Caim tomou uma de suas irmãs e ele vai para outra terra, e ele tem um filho chamado Enoque, e ele funda uma cidade e põe o nome da cidade Enoque. Enoque tem um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael é o bisneto de Caim, e a história judaica diz que quem pôs esse nome no garoto foi o próprio Caim. Meujael significa Deus está banido, Deus foi cortado. Em uma tradução mais radical judaica, Meujael quer dizer Deus está morto, foi assassinado. Então Caim, ele baniu Deus do seu meio, do meio de sua cidade, da cidade que ele estava formando. Ele diz: Deus, o Senhor não é bem-vindo aqui. Aqui o Senhor não habita. Nós não precisamos da sua companhia. É isso que Caim está dizendo. Então essa geração de Caim, ela se multiplica, e você vai ver na descendência de Caim um homem chamado Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Você vai dizer a Lameque: Lameque, que é isso? Não pode, só pode casar com uma mulher. Lameque vai dizer para você: você está esquecido, aqui Deus não manda, aqui nós fazemos como nós queremos. Então, primeira lição, esse negócio de 2 mulheres é lá do lado de fora, onde Deus está banido. No arraial dos crentes não. No arraial dos crentes é diferente. Então, quando você continua nessa linhagem desse pessoal, você vai ver na descendência de Caim prosperidade. Você vai ver na descendência de Caim a música, pois foi os descendentes deles os primeiros fabricantes de instrumentos musicais. Você vai ver na descendência de Caim outras coisas, por exemplo, fabricantes de armas. Você vai ler o texto original. O cidadão, ele fez armas pontiagudas, ok? Então, essa descendência de Caim está trabalhando dessa maneira. Agora, o que eu vou te falar não é Bíblia, é história, isso é um conto judaico. Lá, na outra linhagem que estava se multiplicando, na linhagem de Sete, do outro lado, porque se você ler na história, vai dizer que Caim, ele tinha atravessado o rio, e ele estava aproximadamente 90 quilômetros de distância dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe. E essa geração que se multiplica lá, nessa geração também, dos descendentes de Sete, tem um garoto chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele, com 65 anos, ele gerou Matusalém, e aí ele vive mais 300 anos, gera filhos e filhas, e a Bíblia diz: e andou Enoque com Deus e não se viu, porque Deus para si o tomou. Então, quando você vai para a história, eles vão dizer que Enoque desapareceu. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que Enoque foi transladado, mas eles vão procurar Enoque, porque eles não sabem aonde Enoque está. Ninguém viu Deus transladar Enoque. Então, os parentes de Enoque, eles começam a procurar Enoque, mas ele tinha sumido. Então, eles atravessam o rio, vai para o outro lado, e lá eles chegam aonde estão os descendentes de Caim, e ali há uma interrogação. Então, Lameque, ele reúne as suas mulheres, agora é a Bíblia, e Lameque diz assim: ouvi-me, mulheres de Lameque, eu matei 2 homens, matei um moço por me ferir, e um homem por me pisar. Quando ele fala um moço, ele fala alguém que ainda não tinha gerado filhos. Não significa totalmente que era um jovem, porque se vivia muito, está entendendo? 500 anos, 600 anos, 700 anos, era brincadeira para viver. Então, ele diz assim: eu matei um jovem, um moço, um mancebo, significa alguém que ainda não tinha filhos, e matei um homem por me pisar, significa alguém que já tinha família. Então, ele cometeu 2 homicídios. O que a história diz é que ele, Lameque, está fazendo uma defesa. Ele está dizendo: não fui eu,
que fiz nada com Enoque. Eu não tenho nada a ver com o desaparecimento dele. Então ele vai citar Caim. Ele diz: se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Agora, se alguém matar Lameque, 70 vezes 7. Por quê? Porque ele está dizendo que ele é inocente. Você está entendendo? Isso é contexto histórico. Então, eles continuam a procurar. E eles encontram escritos de Enoque. E eles descobrem que Enoque fora transladado. O que é transladar? Transladar é transportar de uma parte para outra. Tá? Arrebatar significa tirar com força, tomar com violência. Então, transladar é diferente de arrebatar. Então, não precisa ser muito inteligente para você entender que Enoque, por andar com Deus, ele teve acesso ao paraíso. Porque Deus colocara lá no paraíso uma espada inflamada dando volta e 2 anjos na entrada. Então a pessoa poderia até ter vontade de entrar, o paraíso estava lá, mas eles não podiam, estavam sendo guardados. Mas quem estava na companhia de Deus teve o privilégio de ser transladado, entrar no paraíso. Agora eles sabem o que aconteceu com Enoque. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que Deus viu que a maldade no coração do homem era muito, porque os filhos de Deus tinham conhecido as filhas dos homens, tinham nascido gigantes. O que é que aconteceu? Os filhos de Deus vão lá na terra de Caim e encontram as filhas dos homens. E eles chegam lá, o que é que tem lá? Tem música, pagode, tem samba, tem bebida. Lá tem também mais de uma mulher para o homem. Eles dizem: como é que esse negócio é ruim? Lá nós estamos adorando a Jeová e não tem nada disso. Lá não tem pagode, lá não tem samba dia de sábado, lá não tem essa festa toda, não tem cachaça, não tem mais de uma mulher. Vamos misturar aqui que está tudo certo. Aí Deus olha e vê a maldade no coração do homem. Então Deus diz para Noé: faz para ti uma arca. Se você ler a Bíblia, Gênesis capítulo 6, você vai ver que quando Noé nasceu, o pai de Noé, ele lança uma profecia sobre a vida de Noé. Então aprenda com a Bíblia, viu, querido? Profetize sobre a tua casa, profetize sobre os teus filhos, profetize desde o nascimento. Chega lá, tem criança, profetize sobre ele, profetize sobre ela, profetize sobre a vida do teu filho, que ele será um homem de Deus em nome do Senhor Jesus. Profetize que ele será um pastor, um missionário, que ele será bênção para as nações, porque Deus vai honrar a tua palavra. Então, pai de Noé profetiza sobre a vida de Noé. Sabe o que acontece? 500 anos depois, Deus diz: Noé, o meu negócio é contigo. Então, Deus não mandou o dilúvio para destruir a humanidade. Deus mandou o dilúvio para preservar a humanidade. Se Deus quisesse destruir a humanidade, Deus destruía todo mundo e fazia novamente. O negócio de Deus foi preservar. Então Deus, através de Noé e da sua família, Deus preserva a humanidade. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você e a sua família são importantes demais para Deus. Então, através de você e da sua família, Deus vai salvar o teu vizinho, Deus vai salvar, mudar a história da tua rua, mudar a história do bairro que você mora, em nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Tem uma biqueira lá perto da sua casa, não se preocupe com isso não, irmão. É oportunidade de você ser útil no reino de Deus. Aleluia. Crente vê uma pequena, meu Deus, que lugar terrível, que coisa. Que isso? Deus te chamou para coisas grandes. Desafie as trevas em nome do Senhor Jesus e seja abençoado. Então, vem o dilúvio. Deus acaba com tudo.
prevalece Noé e sua família. Quando você vai para Gênesis capítulo de número 9, você vê o filho de Noé, Cã, pisando na bola com seu pai. Aí Noé, ainda na ressaca do vinho, está entendendo? Tem crente que pensa não, que pode, não vou beber cerveja sem álcool. Ah, que crente sério. Pense quando o cidadão é descarado. Está louco para pecar, aí inventa de tomar cerveja sem álcool. Jeová olha para Noé e não interfere. Noé bebe, aí acontece tudo de ruim na família. Amaldiçoa, cara. Aí você vai ver Gênesis capítulo 10, formação dos descendentes de Noé, a genealogia de Cã. Cã gerou Cush, e Cush gerou a Nimrod. Você lê Gênesis 10, verso 10 e 11. Nimrod, a Bíblia diz que ele foi um poderoso caçador diante de Deus. Esse diante é contra, viu? Contra o Senhor, tá? Nimrod foi um cidadão terrível. Ele assassinou seu pai e teve relações sexuais com a sua própria mãe. Nimrod foi o primeiro domador de cavalos e o primeiro homem a matar os grandes leões da sua época. Ele era um homem que tinha um intento. Ele queria saber que portal é esse, que lugar é esse, aonde Deus, na viração do dia, falava com o homem. Porque quando você lê Gênesis, no princípio da criação, você vai encontrar Deus falando pela viração. Então Nimrod quer saber que lugar é esse. Então Nimrod constrói Babel. Babel significa porta dos céus, tá? Na linguagem arcadiana, Babel é porta do céu. Quando você lê, por exemplo, a ação de Jacó, quando ele unge a pedra num lugar, ele chama aquele lugar de Betel. Betel, Babel. São palavras paralelas em idiomas diferentes. Então, no idioma arcadiano, Betel significa portão dos céus, ou porta dos céus. Esse lugar, essa palavra de confusão, é uma palavra dada pelos hebreus, a expressão Babel, por causa do que aconteceu no capítulo 11. Mas no capítulo 10 a intenção era essa. Quando você escutar a expressão morada do Nirvana, já ouviu isso? Morada do Nirvana. Você tem até um grupo de rock chamado Nirvana, tá? Quando você ouvir essa palavra morada do Nirvana, ela está ligada à Torre de Babel. O que era isso? Uma torre, um lugar esotérico. Nimrod não queria chegar no céu, ele queria um contato, ele queria saber que lugar é esse. Então quando você vai ler a geografia, os rios que saíam do Éden, você vai ler o capítulo 10, Cush é o nome do rio, também é o nome do pai de Nimrod. Quando você vai ler o que está escrito em Gênesis 10 e Gênesis capítulo 2, você descobre que Nimrod, ele constrói uma torre num lugar estratégico. Ele queria saber que mistério é esse, que portal é esse, que pela viração do dia, um ser de outra dimensão vem falar com o homem. Então, daí, Satanás tira proveito. E daí começa o esoterismo, tá? Então, quando você vê todas essas coisas esotéricas, até o signo, qual é esse signo que tem um homem que é metade cavalo e metade homem com um arco na mão? Qual é o signo? Sagitário. Sagitário representa Nimrod. Então, algumas pessoas não saem de casa sem ver o seu signo. Preciso ver o meu signo, o que é que está falando hoje? Quando você vê uma pessoa assim, você pode dizer para ela, mas na cara dura: deixa de ser bobo. Satanás está te fazendo de bobo. Você está entendendo? Isso nasceu na Babilônia. Então, eu quero dizer para você o seguinte,
que toda essa base dessas religiões, Babilônia e Babel é a mesma palavra, e todas essas bases nasceram na Babilônia. Quando Deus vem e traz a confusão de línguas, Nimrod, ele já tinha assassinado seu pai. Nimrod não queria ser escravo dos descendentes de Sem, e ele sabia disso. Por isso ele domina os cavalos, e ele faz um exército de montaria, e ele é o primeiro homem do mundo, da história, depois do dilúvio, a escravizar outros homens. E ele está escravizando quem? A descendência de Sem e de Jafé. Então, Nimrod está dominando. E ele é o deus Sol. A sua mãe é a deusa Lua. E Nimrod tem um filho, não com a sua mãe. O filho na verdade não é dele, porque Jafé, filho de Noé, ele vai e assassina Nimrod. Ele mata Nimrod por causa das perversidades, das atrocidades e de tudo que Nimrod está fazendo contra Deus. Ele assassina Nimrod. Agora ele é um homem adorado, porque um Deus não podia morrer, e ele estava dizendo para as pessoas que ele era um Deus, que ele tinha isso, ele tinha aquilo, e a sua mãe, que agora era sua mulher, era uma deusa. Então ele morre. 2 anos depois a sua mãe tem um filho. Como explicar? Esse filho não pode ser de Nimrod. Então a sua mãe diz o seguinte: foi o espírito de Nimrod que a engravidou. Esse filho é Tamuz. Quando você lê, por exemplo, Ezequiel capítulo 8, você vai encontrar o seguinte: Deus arrebatando Ezequiel, levando em espírito a cidade santa, e Deus mostra lá no templo as mulheres chorando por Tamuz, uma divindade da Babilônia, ok? Deus chama de malignas abominações. Então Tamuz é considerado, não de verdade, mas na religião ou na história da Babilônia, como o filho de Nimrod. Tamuz não chegou a ficar adulto, ainda criança. Ele foi encontrado morto junto ou em cima de um tronco dessa árvore que as pessoas põem como árvore de Natal. Daí a tradição também das árvores de Natal. Não precisa você ficar preocupado porque você pôs uma árvore de Natal lá na sua casa no fim do ano, mas a tradição vem daí, ok? Então, quando tudo isso acontece, a Babilônia já está formada. Agora escute bem: na maldição de Noé, os descendentes de Sem seriam o que? Senhores dos descendentes de Cã. Os descendentes de Cã iriam ser escravos, servos dos descendentes de Sem. Quando você ouvir a expressão antissemita, é todo aquele que é contra os judeus e todo aquele que é contra, que quer matar, assassinar os judeus. Então eles geralmente são descendentes de quem? De Cã. Mas os judeus agora são formados por outro homem que Deus chama. Gênesis capítulo de número 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, verso 1, vem que eu vou fazer de você, verso 2, uma grande nação, verso 3, e todas as nações da terra através de você serão abençoadas. Então verso 1, um homem, verso 2, uma nação, verso 3, todas as nações. O propósito de Deus era abençoar todas as nações. Fez promessa para Abraão, a descendência de Abraão entrou na terra prometida. Agora, na terra prometida, eles deveriam guardar a palavra do Senhor, tinham recebido a lei do Senhor, deveriam ser fiéis ao Senhor, mas todos pecaram. O reino se dividiu, o reino do sul, o reino do norte. O reino do norte vai cativo para onde? Para a Síria, aonde estão os descendentes de Sem, porque a Síria fora uma cidade também fundada por Nimrod. Nimrod fundou 5 cidades. Nínive foi fundada por ele. Então, Reino do Norte vai ser escravizado pelos descendentes de Cã. Reino do Sul vai para a Babilônia. Reino do
sul vai cativo para a Babilônia. Descendente de quem? De Cã. O reino do sul e o reino do norte, ou seja, todos os descendentes de Abraão vão ser escravos dos descendentes de Sem. Isso por quê? Porque durante